Estamos de volta com o Economia News. E na avaliação da Fiesc, as medidas anunciadas pela presidente Dilma Rousseff para o Plano Brasil Maior são mais importantes que as da primeira fase desse programa. Mesmo assim, ainda faltam medidas estruturais e iniciativas que reduzam a carga tributária de maneira ampla. Hoje eu converso com o empresário Henri Quaresma, que é diretor de Relações Industriais e Institucionais da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Boa noite, Henri, seja bem-vindo. Há pouco o empresário Urshikun, presidente do Sintex, falou aqui no Economia News que o mais importante desse pacote, desse plano anunciado pelo governo federal, é que ele está demonstrando por si só que há uma preocupação grande do governo com a indústria brasileira. Vocês entendem assim também? Bem, boa noite. A questão toda que foi colocada até no quadro anterior é que o que foi lançado foi até audacioso do ponto de vista assim pontual, mas não é estruturante. E hoje a questão da indústria brasileira necessita realmente de uma solução estruturante, como a redução efetiva do custo do Brasil, uma desoneração mais ampla, um controle do câmbio mais adequado para que tenhamos preços internacionais. E é claro que o produzir hoje no Brasil está caro, então por isso que se busca, até algumas empresas buscam alternativas fora para produzir, para trazer produtos importados. Então é uma questão muito ligada ao custo de produção, e custo de produção é tributação, infraestrutura, principalmente, e custo do dinheiro. Agora, Henri, há uma espécie de iniciativa mais oficial, pode-se dizer assim, para que esse custo de produção realmente ele reduza? Porque essa história que o Brasil está cada vez mais caro já não é de hoje, ela perdura, né? E a busca por produtos externos também aumenta, você mesmo acabou de explicar. Mas se isso é latente, se esse é o grande problema, o setor empresarial está tentando de alguma forma chegar no governo para buscar uma situação mais amena para essa situação toda? Não tenha dúvida, há um esforço muito grande das entidades empresariais, a própria Fiesc, o presidente Glauco, tem trabalhado muito nesse aspecto, até porque se fala muito desse risco da chamada desindustrialização no Brasil. Então alguns setores acabam perdendo muito a competitividade, o próprio setor têxtil, o setor moveleiro, setores que têm uma utilização mais intensiva de mão de obra, sofrem mais nesse ponto. As medidas que foram anunciadas, grande parte de desoneração da folha, redução de IPI, inclusive o caso de imóveis, por exemplo, que foi zerado o IPI, não se paga mais IPI na produção de imóveis. Então, pontualmente se tem realmente alguns ganhos, mas às vezes isso não é suficiente para gerar realmente uma competitividade, né, para exportação, principalmente, que é o grande desejo do setor industrial. Agora, as medidas são importantes, foram mais amplas do que a primeira fase do Plano Brasil Maior, vai ajudar bastante, vai depender muito da velocidade de implementação dessas medidas, que muitas dependem também da aprovação de leis, então isso terá que ser bastante ágil para que surta realmente o efeito. Mas, digamos, o grande desejo ainda do setor industrial são as reformas estruturais e a redução do custo do Brasil. O Henri, parece que caiu muito bem, ou soou muito bem, a manifestação feita na semana passada aqui em Florianópolis e também em outros centros brasileiros, unindo a classe trabalhadora, ou representantes da classe trabalhadora e representantes da classe empresarial em prol da indústria brasileira e em prol da indústria catarinense, né? Parece que isso, aos poucos, acaba demonstrando uma união maior dessas classes, não é? Sem dúvida, o próprio trabalhador da indústria está percebendo isso, da necessidade do setor ser competitivo, para manter até o seu próprio emprego. Exatamente. E é o mesmo foco, digamos, do industrial, ter a indústria viva, trabalhando, competitiva, desenvolvendo o Brasil. Então essa manifestação, ela ocorreu em algumas partes do Brasil, inclusive está ocorrendo também em São Paulo, onde há uma unificação, digamos, da classe laboral com a empresarial, para demonstrar ao governo das necessidades dessas reformas estruturais. Muito obrigado por sua entrevista aqui no Economia News. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui, nós voltamos amanhã logo após o Visão Geral. Para você, uma ótima noite.